Desligue seu celular, sai da rede social e feche todas as suas abas, porque esse vídeo foi feito para te deixar mais preparado para o Enem. Receba a inteligência. E vai funcionar da seguinte forma: você vai ter 3 minutos para resolver cada questão, porque esse é o tempo médio que você vai ter de verdade no dia do Enem. Mas se precisar de mais tempo, pode pausar o vídeo. Depois desses 3 minutos, vai ter um vídeo de um professor explicando detalhadamente essa questão. O perfil de todos esses professores estão na descrição. Use o nosso cupom para obter 25% de desconto na assinatura da Prova GPT. O melhor app de inteligência artificial para estudar para provas. E no final deixe um comentário, quantas questões você acertou. Agora sem mais enrolação, concentração e bons estudos. Essa também é bem difícil, já antecipando aqui uma questão difícil. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro de base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, aqui de cima, de diâmetro 6, obtendo assim um tronco de cone, que é o que está ilustrado aqui. Em seguida, ele perfura esse tronco de cone, tirando um cilindro de diâmetro 6, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone. Então, entrou aqui bem no meio do tronco mesmo. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem uma massa de 0,6 gramas por centímetro cúbico e pediu para utilizar 3 como aproximação de π. Qual é a massa em grama dessa escultura? Gente, a primeira coisa que a gente tem que reparar aqui é a seguinte semelhança entre o cone grande e o cone pequeno. Vejam comigo. Aqui no cone grande, ele tem um raio de 9 metros. O cone pequeno, ele tem um raio de 3 metros. Então, repara que a razão aqui em que esses dois sólidos são semelhantes linearmente é de 3. Então, se a altura do cone grande é 36 centímetros,
a altura do cone pequeno vai ser 36 dividido por 3, que é igual a 12. Então, repara que o cone grande e o cone pequeno, eles estão numa razão, o cone grande ele é 3 vezes maior que o cone pequeno. E por que a gente faz isso? Porque para calcular o volume de um tronco, essa no Enem tem sido a melhor estratégia. Você pega o volume do cone grandão, vamos fazer aqui, ó, π raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3, e desse volume do tronco, você tira o volume do tronco menor. Então, você pega o grandão, tira o cone menor, e aí você obtém o tronco. Então, aqui fica π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido também por 3. Como o π é 3, eu vou cortar isso aqui. Então, o volume do tronco vai ser igual a 81 vezes 36 menos 9 vezes 12. Vamos fazer essas continhas aqui embaixo, olha. 81 vezes 36. 6, 48, 3 e 24. Então, isso deu 11, 9, 2. 2.916. Menos 9 vezes 12. 9 vezes 12 vai ser mais rapidinho. 18 vai 1, 10, 108. Qual que vai ser o volume do tronco, então? O volume do tronco vai ser 2.916 menos 108. Aqui vai dar, então, 16 aqui, 8. Aqui não precisa fazer nada. 8, 1. Então, o volume do tronco é 1.808. Do volume do tronco, você tem que subtrair o volume do cilindro. E qual que é o volume do cilindro? O volume do cilindro, nessa questão aqui que foi bem difícil, ele vai ser a área da base, π, vezes o raio, que é 3, ao quadrado, vezes a altura. Gente, olhem aqui comigo, ó. Se a altura total é 36, quanto é que vai medir essa altura aqui, sabendo que esse pedacinho é 12? 36 menos 12, que é 24. Beleza? Então, o volume do cilindro vai ser igual a 27 vezes 24. E vamos fazer conta. 27 vezes 24, aqui vai dar 28, 10, 14, 5, 648. Então, o volume final vai ser 1.808 menos 648. Vamos fazer isso aqui? 1.808 menos 648 dá 0, 6, 1, 1. Aqui é 2.000, né? Então, aqui fica 2.160. Esse 2.160, a gente vai precisar multiplicar por 0,6, que é o tanto que a gente precisa para saber aqui o volume, a massa, na verdade, em gramas. Então, aqui 0, 36, 9 e 12. Colocando uma vírgula, 1.296, letra B. Essa é difícil, gente. Olha o tamanho da questão. Olha que monstro.
Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo, antes dessa atividade, a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias ininterruptos. Sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias e que cada uma delas tem 15 gramas de carboidratos. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento a esse casal é qual? Então vamos lá. Primeiro, eu sei que cada fatia tem 15 gramas. Como eles vão fazer 30 minutos de caminhada e para cada 1 minuto precisa de 1 grama, eles vão precisar de 30 gramas de pão de forma, né? de carboidrato. Como cada fatia tem 15, cada pessoa vai precisar de 2 fatias. Como é um casal, e aqui que está a pegadinha, né? Como é um casal, eu vou dobrar tudo isso. Então, por dia, 4 fatias de pães. 4 fatias. Que vai ser 30 minutos para um e 30 minutos para o outro. Beleza, 4 fatias por dia. Como são 30 dias ininterruptos, eu vou multiplicar as 4 fatias por 30. Então isso vai dar 120. O casal vai precisar de 120 fatias. Beleza. E agora é o seguinte, como cada pacote tem 18 fatias, quando eu efetuar a divisão 120 dividido por 18, eu vou ter exatamente a quantidade de pacotes. Então 120 dividido por 18. Agora perceba, repara só, isso vai dar 6. 6 vezes 10 aqui, ó, 60, e 6 vezes 8 dá 48. Então aqui vai dar 108. Resto 12. Ou seja, eu preciso de 6 pacotes, só que eu preciso também de mais 12 fatias de pão. E como é que eu vou conseguir essas 12 fatias? Eu vou ter que comprar mais um pacote, concorda comigo? Então, no final das contas, 6 mais 1 é igual a 7. Essa é a conta final aqui para o Enem e eu vou precisar de 7 pacotes, que é a alternativa da letra D. Letra D de dinamitando na matemática, aqui com Rafael Procópio.
que não é uma questão difícil, uma questão até simples. Só que é uma questão que a galera acaba demorando muito tempo e eu consigo resolver esse tipo de questão em 1 minuto. Então eu vou mostrar para você qual que é a minha técnica de resolução para resolver esse tipo de questão muito mais rápido. Questão que a galera às vezes demora 10 minutos para resolver. Basicamente aqui ele pede qual que é a maior densidade médica. E ele explica no texto também o que é densidade médica. O número de médicos sobre a quantidade de pessoas, né? Então aqui, médicos, vou colocar aqui, escrever para a gente não esquecer, por população. Isso é densidade médica. Médicos por população. Nessa questão aí, ele está pedindo qual que é o estado que apresenta a maior densidade médica. Então, a gente teria que calcular a densidade médica para cada um desses estados e achar aí qual que apresenta uma razão, qual que tem um resultado maior. Basicamente, é pegar o total de médicos, nesse caso aqui seria 10.800, dividir por 2.650 e fazer isso sucessivamente. Depois 40.400 por 19.900 e tal. E aí você vai fazendo até você achar o valor. Só que o que acontece? Se você for fazer essa questão pelo método tradicional, você vai demorar muito tempo, porque não são divisões simples de serem feitas, né? Então, como que você vai resolver esse tipo de questão? Trabalhando com aproximações. Você pode ver que nessa questão os valores são muito diferentes entre si. Então, se você aproximar, por exemplo, 10.800 para 10.000 e você aproximar o 2.650 para 2.500, você facilita muito a sua resolução da divisão e você ainda consegue ganhar muito mais tempo, né? Então você resolve muito mais rápido, porque é muito mais fácil você dividir 10.000 por 2.500 do que dividir 10.800 por 2.650, tá certo? E ainda tem um outro detalhe que eu falo para vocês. Como é que funciona esse outro detalhe? A razão nada mais é do que você dividir um determinado valor por outro valor. Só que o que você pode fazer nesse caso aqui, né? Vou mostrar para vocês na prática para ficar mais simples o entendimento. Se eu aproximo, né, 10.000 sobre 2.500, né? Eu vejo quantas vezes o 2.500 precisa ser multiplicado para dar o 10.000. Então, quantas vezes 2.500 dá 10.000? Cara, fácil. 4 vezes. Se eu multiplicar 2.500 por 4, 2.500, 5.000, 7.500, 10.000. Acabou. Então, dá 4. Só que, ao invés de eu ficar armando a conta de todos esses valores aqui, né? Fazer ali a continha e tal, o que eu vou fazer? Já tem o valor aqui na tabela, né? Já tem aqui o 2.650 na tabela. Para que eu vou ficar armando conta? É só eu ver quantas vezes o 2.650 vai dar mais ou menos do 10.800. Lembrando, com aproximações, beleza? Com aproximações. Então, eu já vi aqui, 2.650 para chegar em 10.800, a gente aproxima o 10.800, né, para 10.000 e a gente aproxima o 2.650 para 2.500. Quantas vezes 2.500 para chegar até 10.000? A gente já viu 4 vezes. Então, aqui a gente tem 4 vezes, beleza? Então, essa razão vai ser igual a 4. Se eu divido 10.000 por 2.500, vai ser igual a 4 também, né? Então é só ver quantas vezes aqui tem que ser multiplicado para dar o valor da esquerda. O valor da direita, quantas vezes ele precisa ser multiplicado para dar o valor da esquerda, tá certo? Depois, Minas Gerais, né? Minas Gerais, quantas vezes 19.900 vai dar 40.400? Você concorda comigo que isso aqui é aproximadamente, que esse 19.900 é aproximadamente 20.000? E esse 40.400, né? Ele é aproximadamente 40.000? Então, no caso, seria multiplicar por 2. Então, mais ou menos 2, aproximadamente 2. Então, a gente já vê que a razão do Distrito Federal é maior. Por quê? Porque a multiplicação aqui da população para dar o número de médicos é maior. Então, a razão também vai ser maior, né? Então, cara, eu falei para vocês, 10.000 sobre 2.500. Se você faz essa divisão, você vai ter 4. Só que se você pegar aqui 2.500, quantas vezes você precisa multiplicar para dar 10.000? Você multiplica por 4. Então, a razão aqui vai ser maior. Se você faz 40.400 dividido por 19.900, né, que nem tem aqui em Minas Gerais, esse valor vai dar aproximadamente 2. Então, a razão aqui do Distrito Federal vai ser maior do que a de Minas Gerais. Então, você já elimina Minas Gerais da jogada, tá certo? Porque tem uma razão menor. Agora, São Paulo. Vamos fazer rápido agora. 40.000, mais ou menos, né? População de médicos, aproximadamente 40.000. E aqui tem um total de médicos de aproximadamente 110.000, né? Então, população total aproximadamente 40.000 e total de médicos de aproximadamente 110.000. Cara,
Se a gente multiplicar 40 mil por 3, dá quanto? 120 mil. Então, é um valor inferior a 3, que é inferior também a 4. Então, a gente já sabe que esse valor aqui também vai ser menor. Isso daqui vai dar aproximadamente, se eu não me engano, uns 2,7, alguma coisa assim. Então, a gente já tira São Paulo. Por quê? Porque 2,7 é menor que 4, tá certo? Agora, nesse caso aqui, 2.120 para dar 3.000. Cara, se multiplica isso daqui mais ou menos 1,5, né, para dar esse valor. Então, 2.000 para dar 3.000, mais ou menos ali 2,5, 1,5 para você conseguir achar esse valor. Então, a gente já elimina também o Sergipe. Por quê? Porque 1,5 é menor que 4 e ele pede a maior razão. 3.140 para dar 3.300. Cara, isso daqui dá aproximadamente 1,1 no caso. Então a gente já elimina também, né? Então resposta, letra A, Distrito Federal. É só você trabalhar com valores aproximados. Eu não gosto de armar conta, eu acho mais fácil eu fazer isso, eu pegar qual que é a multiplicação da população para chegar no valor de médicos. Então eu só faço a multiplicação aqui. Mas se você quiser, se te der mais segurança, você pode armar a continha. Só que vai demorar um pouquinho mais, sabe? Eu prefiro fazer dessa forma. E ó, presta atenção. Se o total de médicos estivesse desse lado da tabela, então aqui fosse o total de médicos e aqui a população, você teria que fazer a multiplicação no sentido contrário, né? Então aqui seria 4 vezes. Então seria a setinha para esse lado. Não é um negócio tipo assim, sempre você multiplica da direita para a esquerda. Não, sempre você multiplica o termo que está embaixo para chegar no termo de cima. É uma questão que aparentemente eu acho ela média de tamanho, Só que o que acontece? Eu vejo aqui que tem uma tabela e eu já vou direto na pergunta da questão. Será que com a pergunta eu já consigo matar? Vamos lá.
tabela, tipo de serviço, o tempo necessário para a leitura completa do contrato. Aí fala, o tempo médio em minuto necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro é com uma casa decimal. Então ele está querendo só a média desses valores. Gente, é claro que a média, você soma tudo e divide pela quantidade. Mas olha o que eu vou fazer. Eu gosto de calcular a média da seguinte maneira. Eu vou considerar o número 13 como referência. Então vai ser 0, 0, 0. 27 menos 13 é 14. 17 menos 13 é 4. 36 menos 13 é 23. Eu vou calcular a média desses valores. 14 com 4 dá 18, com 23 dá 41. 41 dividido por 6, tá? 41 dividido por 6, gente, você concorda comigo que vai dar aproximadamente 6, alguma coisa, né? Como o meu valor de referência era 13, mais 6 vai dar 19, alguma coisa. E olha para as alternativas, só pode ser a letra C, ok? Considero uma questão fácil e rápida de se fazer, né? Independente de como você calculou a média, foi uma questão rápida de se fazer. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. 1 micrômetro é igual a 10 elevado a menos 3 milímetros. Um estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia 10 vezes a imagem do objeto em observação, em um conjunto de lentes objetivas com essas capacidades de ampliação. Daí tem lente 1, lente 2, O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas,
proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Esse estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. Daí, a lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é... Bom, então, primeiramente, gente, nós temos aqui... gente, daí vamos lá então, olha só. Primeiramente, eu quero enxergar hemácias que têm 0,007 milímetros. A visão humana, ela só consegue enxergar, gente, 100 micrômetros. Então, para a gente poder comparar isso, a gente vai ter que transformar para a mesma unidade, milímetros e micrômetros. Daí, vamos lá. Se nós temos 100 micrômetros, que é esse trem daqui, a gente escreve assim, ó, tá? Isso vai ser igual a 100 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Daí isso aqui dá quanto pra gente? Isso aqui dá pra gente 0,1. Porque elevado a menos 3, gente, eu vou andar então 3 casinhas pra cá. Então vai dar pra gente 0,1. 0,1 o quê? Aí eu tô transformando em milímetros. Ok? Então a gente consegue enxergar 0,1 milímetros. Menos do que isso, não. E isso aqui é menor. Tá, daí, se eu coloco a lente ocular, ela já amplia 10 vezes. Tudo bem? Então, a gente vai pegar o 0,007 milímetros e se eu multiplicar por 10, eu fico com 0,07 milímetros. Ainda não consigo enxergar. Porque se você for pensar, olha só, 0,1 milímetros é a mesma coisa que 0,10 milímetros. Colocando a mesma casa de números decimais para a gente poder comparar. Isso que ainda é menor. Então, eu vou ter que associar com alguma lente objetiva. A lente objetiva é só eu multiplicar. Então, eu já multipliquei por 10. Então, por exemplo, a lente 2, eu já vou aumentar um pouquinho. Então, 0,07, se eu multiplicar por 2, ignora a vírgula, gente, vai dar 14, só que com 2 casas decimais, então 0,14. Pô, agora compara aí, 0,10 com 0,14. Vai dar para enxergar? Vai, porque 0,14 é maior do que 0,10. Então, a gente já sabe que essa aqui tá ok. E, pô, ele fala pra gente, voltando aqui, ó, pra baixo, que ele quer a lente, selecionar a lente objetiva de menor capacidade. Então, pra que ele vai pegar a lente, gente, de 10 vezes, sendo que a de 2 vezes já dá? Então, a gente já exclui aqui a de 10 e a de 15, tá? Agora, vamos ver se a de 1,1 ou se a de 1,4 dá. Se uma delas dá, a gente vai dar preferência para essas que são menores. Se a gente fizer aqui, ó, 0,07 vezes 1,1, isso aqui vai dar pra gente, fazendo essa conta aqui, ó, soma. E agora, 3 casas decimais. Pô, 3 casas decimais, eu tenho que comparar então aqui com 100. 0,77 vai ser a olho nu? 0,077? Ainda não. Então, essa aqui ainda não dá. Vamos tentar aí a lente 5. 0,07 vezes 1,4. 4 vezes 8 dá pra gente 28. 1 vezes 7, 0. Soma aqui. 3 casas decimais. Pô, também não dá. 0,098 é menor que 0,100. Então, a lente que a gente vai querer, vai usar, vai ser a lente 1. E por isso a resposta é a letra A. Deixa eu subir aqui. Letra A.